Olá, meninas e meninos. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, tenham feito bastante pet, tenham feito o dever de casa direitinho. Então, vamos para a nossa finalização da nossa aula. Como construir um jogo americano. Eu parto do princípio que medida que eu quero esse jogo americano. Eu medi esse jogo americano aqui com 39 por 49. Podia ser 40 por 50, mas depois que eu acabei refilando a primeira peça, ela saiu 39 por 49. Mas 40 por 50 é uma medida boa. 40 de largura e 50 de comprimento. Aí o que eu fiz? Eu risquei aqui no meu forrobel. Forrobel é um feltro mais grosso, olha, pode ver que é um feltro mais espesso, que é onde a gente estrutura as bolsas. Eu risquei 50 por 49. Cortei um tecido de forro maior. Existem várias maneiras de fazer. Você pode montar já a peça em cima com o forro, ou você pode fazer como eu vou fazer agora, já ir construindo em cima do forrobel. Você pode fazer separado ou junto. Nesse caso aqui eu vou fazer junto. Eu gosto muito de trabalhar com a cola spray. Então, espirro uma distância de uns 50 centímetros. Aqui eu não vou pôr muito porque eu não quero que ela me espalhe muito na minha placa. Porque o ideal é você forrar, como é aerosol, forrar um ambiente. Espirrei a cola, passei a cola spray, venho com o meu tecido de forro. No caso aqui eu tô colocando a mesma cor que eu trabalhei. Poderia ser uma outra cor, podia até fazer ele dupla face. Colei meu tecido de forro, sempre um pouquinho maior. Sempre um pouquinho maior. Vou vir aqui e vou centralizar o meu bloco. Vou vir aqui e vou centralizar o meu bloco. Eu meço as distâncias que eu tenho, tanto de um lado quanto de outro. Então, aqui eu tenho 8,5 e 8,5 dos dois lados, certo? Posso, se quiser, passar um pouquinho de cola, que isso vai me ajudar muito. Vim aqui, colei o meu bloco, olha. Certinho. Esse bloco, ele tá um pouquinho maior do que aquele outro lá que eu fiz. Porque aquele lá que eu fiz com sobras, né? Aí, que tamanho de bordas que eu vou ter que colocar agora? Eu venho, meço o total, meço os 50 centímetros que eu tenho, desconto o bloco e divido por 2. No caso aqui, eu vou colocar duas faixas. Eu vou colocar uma faixa estreita de 5 centímetros aqui, e o que sobrar, eu vou calcular e vou cortar. Vou colocar uma aqui e outra aqui, porque eu quero ele retangular. Cortei essa faixa de 5 centímetros para não ficar muito diferente daquela minha outra primeira peça que eu fiz. Apesar daquele bloco ser menor, a minha borda do verde vai sair um pouquinho, da primeira peça sair um pouco mais larga. Vou vir aqui e vou passar uma costura de ponta a ponta. Venho aqui para minha faf. Aqui é muito legal o sistema EDT, porque justamente pelo fato de estar com a manta, ele vai me facilitar essa costura. Já estou costurando em cima da manta, em cima do forro e com o pet, ó. Pode ver que eu nem alfinetei. Vou costurando, vou acertando a minha faixa, ó. Não precisa ter pressa. Tô numa... Ele tem controle de velocidade, eu tô controlando pelo próprio pedal. Vou dobrar aqui, ó, porque eu quero exatamente a faixa do mesmo tamanho. Tinha deixado ela um pouquinho maior. Cortei. Aqui é interessante que você dê um retrocesso e que corte a linha. Feito isso, vai fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando as bordas já em cima da manta. Poderia ter colocado só no bloco e depois ter colocado aqui? Poderia. Mas isso é para aquelas meninas que não quer quiltar, que não sabe quiltar. Essa é uma dica. Você não precisa ficar preocupada. Você já vai prendendo o seu próprio bloco com as faixas.
tirei, vou dobrar aqui a ponta, ó. Que eu deixei maior, poderia ter cortado do mesmo tamanho, mas quis deixar maior. Já limpo as minhas costuras, trago, olha, e puxo certinho, ó. Posso, no caso aqui, alfinetar, posso alfinetar, ou posso passar cola spray. No caso aqui, eu vou alfinetar para facilitar. Não vou passar uma costura prendendo, porque eu não quero que aqui atrás fique com muitas costuras. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu segurei o meu bloco. Eu segurei esse bloco. O que eu posso fazer agora? Eu posso quiltar. Isso aqui é uma outra maneira de fazer quilt, viu, meninas? Eu posso vir aqui e quiltar toda essa peça aqui. Posso quiltar todo esse jogo americano para depois eu colocar a borda final, para colocar a última borda. Para quiltar esse daqui, eu posso vir fazer uma costura reta. Eu vou fazer até inclusive com essa linha mesmo que eu estou. Eu quero salientar o vermelho. Então, aqui no caso, eu tenho que trocar, como eu tô com uma linha vermelha, eu vou trocar a linha de cima. Vou trocar a linha de cima, vou passar para uma linha clara. Você pode observar, se a imagem conseguir mostrar, eu fiz todo ele quilt paralelo. Enquanto eu passo a linha aqui, eu fiz todo ele quilt paralelo, seguindo o pé de máquina. Eu primeiro quiltei o bloco e a lateral e depois eu coloquei o verde. Essa é uma outra maneira de fazer. Vou vir aqui, olha, e vou quiltar. Primeira coisa que eu vou fazer, aumento o tamanho do meu ponto. Como é um quilt, eu vou deixar ele no 3,5, 4. Vou quiltar todo o contorno da peça, ó. Aqui eu posso fazer um quilt paralelo, posso fazer ele todinho, contornando ele a volta todinha. Tô prendendo. E assim sucessivamente, você vai contornando ele todinho, em todas as partes. Você vai atrás, o avesso, olha, ele vai ficando com a própria linha do próprio tom. Você vai contornar toda a peça com um quilt reto. Ou, se você quiser, você pode fazer um quilt livre. Aqui, no caso agora, eu vou vir com a borda verde. Então, como que eu calculo essa borda verde? Eu meço o tamanho que tenho, divido por 2 e corto essas faixas laterais. Primeiro eu vou cortar essa de cima e a de baixo, para depois eu finalizar essa daqui. Então, eu venho aqui. Eu posso tirar, se eu quiser, uma faixa um pouquinho maior. No caso aqui, eu vou medir essa aqui, tá mais larga, olha. Eu posso cortar uma faixa de 6,5 centímetros, que ela vai dar e vai me sobrar ainda. 6,5 centímetros. Vou refilar novamente esse tecido, que ele está... Seis e meio. Meço aqui a largura que deu. Vou colocar um verde aqui e outro verde aqui.
Um de cada, tanto em cima quanto embaixo, na vertical e na horizontal. Vou começar primeiro pelas horizontais. Vou diminuir um pouquinho a costura, porque eu estava quiltando, o ponto estava maior. Tirei. Já vai deixando limpo o trabalho. Fazer o mesmo processo do outro lado. Essa maneira de fazer é uma maneira prática para quem quer vender, porque é um pet bem rápido, a gente fala de pet comercial, que é um pet bem rápido de fazer. Vou trazer para cá, ó. Tá vendo? Passo e prendo com alfinete. Aqui, só de você puxar ele com a mão, ele já senta. A mesma coisa do lado de cá. Vou cortar agora as das laterais, ó. Vai vir aqui. Olha, por pouquinho não deu a outra. Vou colocar uma aqui e outra do outro lado. Vou precisar tirar mais uma faixa de 6,5, porque a que eu tenho não dá para os dois lados. Mesma coisa. Nem tirei a medida, que vou deixar para cortar no final. Onde que tá meu ímã? Gosto sempre de ter um ímã de alfinete por perto, que é onde eu vou jogando meus alfinetes. Mas a gente que tem bichinho perto, quando você menos espera, eles estão com uma boca. Então tem que tomar cuidado. Aqui eu nem tô tomando muito cuidado para recortar, porque depois eu vou refilar. Então, na hora que eu refilar, eu já tiro essa medida que tá mais. A mesma coisa do outro lado. É uma outra maneira de colocar borda, uma outra maneira de quiltar. Não da tradicional que a gente está acostumado. Por que que a máquina desenfia, que nem o caso aqui que ela desenfiou? Porque essa alavanca que a gente tem onde passa, ela tem que sempre estar virada para cima. Se ela estiver para baixo, quando você dá essa laçada, a primeira laçada na máquina, ela desenfia. Então, essa peça aqui de cima tem que estar sempre no alto.
É bom acontecer essas coisas para vocês verem, ainda mais as minhas que estão começando, tudo que pode acontecer, né? Costurando com essa máquina aqui, a gente nem percebe, ela é tão gostosa e ela costura essas camadas aqui com tanta facilidade que realmente é um espetáculo, viu? Aqui eu até passei da costura, não tem problema, depois eu tiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar para o ferro. Vou levar para o ferro e vou acertar toda essa costura, olha. Vou acertar toda essa costura. Vou passar uma costura prendendo ele todinho em volta, mesmo sem ter refilado, sem ter feito nada. Eu vou passar uma costura prendendo toda a parte. Não tô preocupada que ele não bateu na linha aqui, porque depois eu vou refilar. Se eu fosse utilizar as duas peças juntas, eu teria que deixar todos eles no mesmo tamanho. Essa daqui vai sair 1 centímetro menor do que a outra. Mas como eu não vou usar como conjunto, não tem problema. Fiz de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui para finalizar eu não vou fazer, repetir desse lado aqui, eu já vou mostrar a parte de cima. Venho aqui, faço um pesponto bem em cima da máquina, justo aqui, ó. Deixa eu só fazer um pedacinho para mostrar para vocês, depois eu paro para finalizar. Venho aqui, olha, e com a própria máquina eu já vou finalizar. Já que eu tô na máquina, já vou até o final agora. Não gosto de interromper costura no meio. Depois eu desmancho e faço tudo de novo. Então, como eu já tô aqui... Aqui eu faço separadamente todas as partes. Tiro. Deixo justo, olha. De um lado e de outro. Já finalizei um lado, ó, e finalizei a parte de trás, com acabamento. A parte, teria que fazer a lateral aqui, tá? A parte de cima, você vai repetir o mesmo processo dessa maneira aqui, olha. Direito sobre direito, e eu vou deixar sobrar um pedacinho. Por quê? Porque quando eu costurar aqui, olha, eu vou vir para a máquina e vou repetir o mesmo processo. Vou vir para a máquina, vou fazer isso daqui, ó, vou passar uma costura todinha aqui. Quando eu girar e virar aqui, para fazer o acabamento, esta parte aqui, eu vou dobrar, olha, eu vou dobrar, fazer isso daqui, vou dobrar novamente e vou girar para fora, olha. Vou fazer exatamente isso daqui. Aqui eu tô fazendo só alfinetado, então este canto aqui, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, depois eu deixo um fio comprido e eu remato com pontos à mão só esse pedacinho aqui. Ele fica um acabamento bonito, ele fica um acabamento prático, quando você quer dar um detalhe a mais. Eu, particularmente, gosto mais do viés estreito e feito à mão. Mas como aqui é um jogo americano, onde eu vou lavar muito essa peça e vou fazer várias peças, é aconselhável até você fazer um acabamento todinho à máquina.
Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês quiltassem esse trabalho, fizesse ele todinho com costura reta ou com o quilt livre e finalizasse com acabamento de cor contrastante. A cor contrastante, ela dá um detalhe, ela fica bonito. Ela parece que você fez uma outra borda estreita. Essa largura dessa borda aqui, ela pode variar. Se você colocar de 7, você pode afastar um pouco mais a costura, você deixa esse acabamento um pouco mais largo. Como você também pode fazê-lo mais estreito. Então, depende de cada um aí agora, fazer a largura que vocês quiserem. Atrás ele fica um trabalho bonito, olha, bem acabado. Ele foi todinho quiltado sobre o trabalho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Que façam vários jogos americanos, que criem outros blocos e curtam muito fazer patchwork. Beijinho, até a próxima.